Eu acabei de comer uma pizza, então o que eu vou fazer agora é contrariar todas as recomendações e gravar a locução de barriga cheia. E barriga cheia de pizza de calabresa, né? Vai dar super certo. Deixa eu só sair aqui da cozinha. Ninguém é obrigado a ficar ouvindo o motor da minha geladeira. Minha geladeira é bem temperamental. Às vezes, de madrugada, maior silêncio, ela dá uns estalos. Que eu acho que alguém invadiu o apartamento. Sério, não sei se a sua geladeira já fez isso, mas é bem assustador. Mas agora ela tá quietinha. O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Pronto, vamos nessa. Bom, eu sou o Rodrigo Alves e eu tava com saudade. Essa é a hora que você fala, tava nada, você abandonou a gente. Isso aí, de certa forma, é verdade, porque já tem quase um mês e meio desde que eu publiquei o último episódio. Você lembra qual foi? Oi, Juliana. Oi. Tudo bom? Tudo bom? Boa noite. Tudo bom, tudo bom. Foi com a Juliana Dalpiva contando os bastidores da cobertura da família Bolsonaro. E aí realmente eu dei uma sumida sem avisar. Quer dizer, sem avisar aqui, né? No feed do podcast. Porque no Twitter e no Instagram eu avisei. Mas para você que só ouve por aqui e não segue o Vida nas redes, bom, primeiro que é um equívoco, né? Segue lá, @vida_jornalista, tanto no Twitter como no Instagram. Aproveita que você vai entrar e já segue logo o meu perfil pessoal também, que é @rodrigo77alves. Esse número aí denuncia o ano que eu nasci, né? Obviamente. E segue também a Escuta Aqui, que é a minha produtora de podcast narrativos, que é @escutaaquiaudio, tanto no Twitter como no Instagram. Mas enfim, feito esse jabá social, deixa eu te explicar. Meu plano inicial era seguir com a terceira temporada até setembro e aí fazer uma pausa. Eu acabei antecipando um pouquinho isso porque, como eu falei aí, agora eu tenho a produtora, né? E o primeiro podcast da produtora, o Rio Memórias, estava entrando na reta final da produção. Então eu tive uma trabalheira aí danada, eu precisei me concentrar ali. Deu tudo certo, o podcast está no ar, com 6 episódios. Aliás, você já ouviu? Ouve aí o trailer. Às vezes parece que tá tudo calmo, né? Mas só parece. Contrabando de ideias revolucionárias no fim do século XVIII. A democracia começa no Rio de Janeiro. O clima turbulento da vacinação contra a varíola em 1904. Foi assim a faísca, né, que faltava para que essa bomba explodisse. E poucos anos depois, o motim contra a herança da escravidão nos navios. Os caras meteram tiros contra a cidade do Rio de Janeiro. Passando por revoltas que tiveram a rua como protagonista. Podcast Rio Memórias. Em 6 episódios, um mergulho nos conflitos que marcaram a cidade para sempre. No Rio Memórias eu faço os roteiros, faço umas locuções adicionais, então você vai ouvir minha voz por lá também. Senhor Negrão, Senhor Negrão, eu vou chamá-lo de tubarão. A 1 cruzeiro eu pago bonde, a 2 cruzeiros não pago não. O tabuleiro de xadrez foi usado nos trilhos do Largo do Machado, enquanto no Largo de São Francisco você só ouvia o som das bolinhas de ping-pong com a mesa instalada ali para interromper a passagem do bonde. Foi um trabalho bem legal de fazer, de recriar os sons de várias épocas. Queria muito que você escutasse. Pode procurar aí, tá em todos os tocadores, Deezer, Spotify, Apple, Orelo, Google, Amazon, Cashbox, tá em tudo que é lugar. Só escolhe aí e dá o play. E não precisa ouvir na ordem não, pode ficar à vontade aí nos episódios. São vários conflitos que o Rio de Janeiro atravessou e cada episódio a gente te leva para dentro de um desses conflitos. E na escuridão total começou o confronto. Mas enfim, agora que acabou o Rio Memórias, eu voltei aqui pra gente conversar um pouquinho. Esse não é um episódio tradicional do Vida, né? Eu até coloquei numeração nele, é o episódio 91, mas é um papo rápido porque tem algumas coisas que eu quero te contar. Eu tentei fazer um episódio tradicional para publicar hoje, eu queria falar sobre essa situação no Afeganistão, os bastidores ali de cobertura, mas a entrevista não rolou, não deu tempo, e aí tudo bem, às vezes não rola mesmo, imprevistos acontecem.
Mas a boa notícia, se você tá meio por fora, é que o Vida acaba de completar 3 anos de existência. Aê, grande momento, hein? O aniversário foi no dia 17 de agosto e teve festinha, teve mega live de 3 anos que durou 3 horas. Um monte de convidados que já passaram pelo Vida. Se você perdeu, não tem problema, entra lá no canal do Vida no YouTube, que tá lá a íntegra, dá pra ver tudinho. A escalação foi essa aqui, ó. Começou com um bloco olímpico, né, com os narradores Sérgio Arenilas e a Isabelle Moraes, e uma participação especialíssima da Fabi do vôlei, bicampeã olímpica e ouvinte do Vida. Você me desculpa, tá? Mas eu preciso ostentar isso aí. Meu Deus, eu estou nervoso. Eu estou Todos nervoso. nós. Você viu que a vinheta da Fabi é um pouquinho diferente, da tem minha 2 vida. medalhinhas de ouro penduradas Peraí. ali. Né? Ah. E aí, gente? Fabi, Oi, tudo Fabi. bom? Depois teve Juliana Dalpiva, Thiago Rogero, Joana Soares, Martim Fernandes e vários ouvintes participando em vídeo e fazendo bagunça, né? Porque o ouvinte do Vida não sabe se comportar em público. Isso aí já é uma tradição. Não estou acreditando nisso. Eu posso subir na cadeira? Peraí, deixa eu subir na... Quer dizer, nem todos os ouvintes são assim, né? Só alguns. Só algumas, 2 para ser mais específico, não vou citar nomes aqui, mas se você quiser saber, você entra lá no vídeo para assistir. No grupo lá do Vida, alguém entra novato, o Rodrigo fala: gente, se comportem, tá bom, Liviane? Por falar no grupo, esse grupo no WhatsApp já tem mais de 80 pessoas abençoadas que são assinantes do Vida nos planos a partir de R$10. Aliás, esse é um bom momento para falar disso, porque a campanha de financiamento online está num momento de leve queda. Tem mais gente saindo do que chegando. E é normal sair, tá, gente? É assim mesmo, normal. Eu mesmo vou fazendo um rodízio ali. Eu tenho vários apoios jornalísticos, né, mensais. E eu vou trocando. Às vezes saio de um, entra em outro. A gente vai mudando, vai pulando de um pro outro. Às vezes a grana aperta, enfim, é normal. Mas o Vida tá ali na casa dos 100 e poucos assinantes ativos. Na balança aí de quem entra e quem sai, esse número tá caindo um pouquinho. Então, se você tá na dúvida, a hora é essa. Esse apoio é muito importante. Ainda mais agora que eu saí do meu emprego para me dedicar aos podcasts e ao Vida. Então você pode assinar pelo Catarse ou pelo PicPay. É só entrar lá e buscar por Vida de Jornalista e escolher um plano mensal a partir de R$5. E como eu falei, a partir de 10 já tem o grupo do WhatsApp, tem algumas recompensas que são legais. Todo mundo recebe áudios de bastidores. Às vezes eu atraso um pouquinho nos áudios de bastidores, mas eles vão chegando, pode ficar numa boa. E lembrando também que se você ouve o Vida pela Orelo, também dá para assinar pela Orelo, dá para fazer a contribuição mensal. E mesmo se você não for assinante, mesmo sem gastar nada, sempre que você ouve um episódio do Vida lá na Orelo, pinga uma remuneração aqui. Cada vez que você dá um play num episódio, tem uns centavinhos automáticos e você não gasta nada. Então fica a dica. E eu não consigo falar a palavra dica sem te dar uma dica sobre a Rádio Guarda-Chuva, né? Porque nesse mês e meio aí que eu fiquei em recesso, quem voltou com tudo foi o Põe na Estante, o clube do livro em áudio da Gabriela Maier. 5ª temporada do Põe na Estante, hein? Eu aqui penando para terminar a 3ª e a Gabi tá voando. A temporada nova é um giro pela América Latina. No dia da estreia eu já dei o play, escutei o primeiro episódio, tá muito bom. É sobre o livro Dona Bárbara, do venezuelano Rômulo Gallegos. Eu não conhecia ele, a conversa é ótima, dá maior vontade de ler o livro. O Põe na Estante é sempre assim, eu sempre fico na pilha de ler os livros. Bem legal. E nessa semana, na sexta-feira, já tem o episódio 2 que pula pro Chile para falar de um livro do Alejandro Zambra, que é um autor que eu adoro. É até pecado falar isso, porque eu só li um livro dele, o Bonsai, mas eu adorei, então pronto, eu falo que eu adoro. O episódio não é sobre esse livro, é sobre o Formas de Voltar para Casa, e eu já adianto que na conversa vai estar a querida Heloísa Barbosa do Faxina. Então, se você gosta do Faxina, mais um motivo para ouvir o Põe na Estante, o ótimo podcast da Gabriela Maier. É um alívio esse episódio de bate-papo, porque nos episódios normais, como eu geralmente estou contando uma história, né? Quando chega na hora do intervalo, para eu dar ali algumas dicas, é sempre um momento tenso, porque eu sei que tem gente que pula. É pouquinha gente, na estatística dá ali, sei lá, uns 5% que vão naquele botãozinho ali de pular 15 segundos, 10 segundos, ou passam direto, e aí não ouvem o intervalo. Você pula? Fala a verdade. Vou fazer um teste agora, para todo mundo saber como é a sensação de pular.
que pode vir junto aí com uma sensação de, caramba, será que eu perdi alguma coisa? Isso pode acontecer também. Mas eu vou fazer o seguinte agora, eu vou fazer um teste, eu vou deixar essa musiquinha aí que tá no fundo, eu vou deixar essa musiquinha por 2 minutos quando eu começar agora. E aí você pode pular direto para daqui a 2 minutos e a gente se encontra lá na frente. Combinado? 2 minutos, hein? Bora, valendo! Ó, se você ouviu isso aqui, manda uma mensagem no Twitter ou no Instagram dizendo eu ouvi. Pronto. Você pulou ou ouviu a música toda? Jamais saberei, né? Bom, pelo menos depois eu posso ver na estatística qual foi a porcentagem ali que pulou. Depois eu te conto. Hoje eu posso fazer essas experimentações aqui, porque a gente tá num episódio mais informal, de bate-papo, né? Um episódio mais relaxado. Dá pra brincar um pouquinho com a edição, brincar com os sons, né? Agora, por exemplo, por meio segundo você achou que era o seu WhatsApp Web aberto aí? Não era. Nem o seu, nem o meu. Porque além de um descuido, seria muita coincidência, né? Isso tocar exatamente agora que eu tô falando disso. Então fui eu que acrescentei na edição esse barulhinho. E dá pra fazer essas brincadeiras de edição. Eu tava com saudade de editar, né? 1 mês e meio aí sem episódio. E vamos ver se na próxima temporada eu faço umas experimentações aí de edição. Sempre gosto de dar uma brincada. Eu tô pensando em umas coisas aí pro futuro. Mas bora falar de planejamento, porque a 3ª temporada tá na reta final e a minha ideia, se tudo der certo, é a seguinte. Daqui a 15 dias tem episódio novo, episódio mesmo, de verdade, tradicional, no dia 8 de setembro. Depois, no dia 22 de setembro também, são mais 2 episódios. E logo na sequência, para fechar a temporada, vai ter aquela já tradicional série de episódios diários com bastidores de outros podcasts. Dessa vez vai ser um recorte temático, mas isso eu não vou adiantar agora não. Deixa eu fazer os contatos primeiro, falar com todo mundo direitinho para ver se vai rolar e aí eu anuncio. Então a temporada acaba ali no começo de outubro e aí eu paro de novo, mas não para descansar. Agora também não foi para descansar, né? Mas não vai ser para descansar, vai ser para fazer uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo. Eu sei que você também queria. Eu vou produzir uma nova leva de episódios da série Memórias. Vou até tocar a musiquinha aqui para rolar uma nostalgia, ó. Muito bem, que beleza. A princípio vão ser 5 episódios quinzenais, pegando ali dezembro e janeiro. Então a gente vira o ano com a série Memórias 2, A Missão. Tô muito empolgado para fazer esses episódios. Primeiro porque a série foi disparado o que mais despertou interesse no Vida até hoje. Os 8 episódios lá de 2019 são os 8 episódios de maior audiência do Vida até hoje. A menor audiência da série Memórias é maior do que qualquer outro episódio
que o Vida já teve. E quando eu fiz lá em 2019, foi a primeira vez que eu fiz podcast narrativo. Porque a primeira temporada do Vida não era exatamente narrativa, né? Era mais no formato ali de entrevista. E a série entrou com essa pegada mais documental. Depois eu adotei esse formato, eu vi que era isso que eu queria fazer e adotei nas temporadas seguintes. É o que eu adoro fazer até hoje. Então vai ser ótimo voltar pra série, onde tudo começou. E assim que tiver tudo fechadinho, eu anuncio os temas. Então eu te falo mais uma vez, se você não segue o Vida nas redes, busca aí Vida_jornalista, que eu anuncio tudo por lá. O último recadinho é sobre a oficina de podcasts e narrativa em áudio que eu tenho feito. Estão rolando 2 turmas ótimas agora em agosto, já são 12 turmas desde o ano passado, com quase 300 pessoas de todos os estados brasileiros já passaram pela oficina, e gente de fora do país também. É sempre uma troca muito, muito, muito legal. E eu tava aqui agora lendo o chat e olhando, pra você ver o meu nível de maluquice, olhando aqui pro meu quadradinho, e pensando, gente, por que do lado do meu nome tem 3 estrelinhas? O que eu fiz aqui de errado e tal? E aí depois é que eu vi que é a minha camisa que tem as estrelinhas. Quer dizer, eu fiquei uns 5 segundos pensando... Eu fiquei do mesmo jeito quando eu entrei, macho. É isso. Júlia Vasconcelos, me salva aí, vai. Fala aí alguma coisa, porque eu não tô bem, não. Assim, de saúde, estamos todos assim, amigo. Todos. E vai ter mais turma até o fim do ano. Então, se você quer entrar nessa, se você quer entrar numa lista de espera, já tem essa lista. Já manda logo um e-mail para podcastvidadejornalista@gmail.com e aí eu já deixo o seu nome aqui na lista e te aviso quando abrir uma turma nova para te falar sobre as inscrições. Beleza? Bom, acho que é isso. Hoje foi só pra gente bater um papo rápido. Se você tá chegando no Vida agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Fica à vontade para navegar aí por esses mais de 90 episódios ao longo desses 3 anos. Sem contar os bônus, né? E as 2 séries, Memórias e Vidas Paralelas. No total são mais de 130 episódios. Então, se você tá aqui desde o início ou se você pulou nesse barco aí no meio do caminho, muito, muito obrigado sempre. E vem muito mais por aí. Espalha o Vida pros seus amigos, pro pessoal da sua faculdade, pro pessoal da sua redação, na sua família. Pode mandar no grupo da família no WhatsApp, não dá problema não. Pode ficar tranquilo, pode ir de boa. Espalha a palavra e vamos nessa. Daqui a 2 semanas o podcast volta pra valer. Combinado? Um beijo, um abraço e até mais.